Aleluia! A paz do Senhor, povo de Deus. Todos sejam bem-vindos. Que a presença do Espírito Santo de Deus continua sobre a vida dos irmãos. Amém? A palavra do Senhor que diz que o Espírito de Deus habita em meio à adoração. E nós convidamos o Espírito Santo de Deus para estar em meio também da palavra ministrada. Amém? Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. A versão que eu quero estar lendo hoje é Almeida Revista e Atualizada. Amém? E o tema, irmãos, da mensagem que eu quero estar tratando hoje é superando o desânimo. Amém? Hoje eu tenho conversado com muitas pessoas em longo aí das visitas, tempo que nós passamos aconselhando pessoas, e eu ouço muito palavras saindo dos lábios das pessoas, uma única palavra: eu estou desanimado, eu estou desmotivado, eu estou perdendo a esperança. Eu quero compartilhar dessa palavra que o Senhor falou em meu coração, e eu tenho certeza que após essa palavra, com essa direção ministrada de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos sair daqui entendendo como nós conseguimos superar esse sentimento que tem destruído sonhos e propósitos de Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33, a palavra do Senhor nos diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os teus olhos. Senhor, em nome do Rei Jesus Cristo, primeiramente, Pai amado, eu quero usar a autoridade que está no seu nome, porque a tua palavra diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, para que todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Então eu quero usar o nome poderoso de Jesus para repreender toda ação de Satanás, todo demônio que queira distorcer esta palavra que vai ser ministrada, todo demônio que queira gerar alguma circunstância para a pessoa não prestar atenção e para não entender a palavra que vai ser liberada esta noite. Eu quero orar pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo, e quero declarar neste momento agora, que esses demônios sejam amarrados e sejam amordaçados pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo. Eu declaro neste momento agora, que o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, que os teus anjos e os teus arcanjos, Senhor, estejam ao redor deste templo, guardando as nossas vidas, nos livrando de todo o ataque das trevas. E eu quero te pedir, Espírito Santo, fique à vontade, que tu habite os meus lábios, Senhor, que não seja eu, mas sim o teu Santo Espírito, porque eu entendo, se não for o Senhor Espírito Santo para usar a minha vida para ministrar esta palavra esta noite, é só apenas uma palavra pregada, é só apenas palavras bonitas ditas, Senhor, mas nada acontece, porque a tua palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence de todas as coisas. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, que eu diminua essa noite, Senhor, o Senhor cresça em mim. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos, e quero te pedir, Espírito Santo de Deus, abre o entendimento dos teus filhos, para eles absorver a semente da palavra que vai ser ministrada, e também abre o coração dos teus filhos, que a semente que vai ser semeada esta noite possa ser cultivada dia após dia e possa produzir frutos. Essa oração que eu faço, Espírito Santo, e eu te peço, fique à vontade, sou completamente dependente de ti, em nome do Rei Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, irmãos, ele é bem claro em suas palavras. Jesus diz que quando nós estivermos neste mundo, nós vamos passar por aflições. E aflições, irmãos, é lutas que nós enfrentamos, que seja na área financeira, que seja na área espiritual, que seja na área física, uma enfermidade no nosso corpo físico, ou até mesmo
lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então Jesus ele é bem claro e diz que nesse mundo nós vamos passar por aflições. A definição da palavra aflição, irmãos, é um sentimento persistente de dor física e moral. O que isso significa? Que quando nós passamos por aflições, por lutas, por adversidades, nós sofremos fisicamente e também emocionalmente. Esse sentimento persistente que atua no nosso corpo e também no nosso emocional é conhecido na psicologia como sintomas psíquicos e sintomas psicossomáticos. E há 33 sintomas psíquicos que atuam no seu emocional e psicossomáticos que atuam no seu corpo físico. E entre esses 36 sintomas está o desânimo. Então olha para o seu irmão e diz: você está desanimado, você está desmotivado. Isso faz parte, porque nesse mundo você vai passar por aflições. Mas a pergunta que fica esta noite, irmãos: quando passamos por aflições, talvez é falta de ter uma aliança com Deus, talvez é uma falta de ter intimidade com o Senhor, ou até mesmo porque nós não oramos, ou até mesmo nós não lemos as Escrituras Sagradas o tanto que nós devemos ler. Eu quero hoje falar um pouco, irmãos, da vida do profeta Elias. E para mim, irmãos, o profeta Elias, ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. Mas teve um momento da vida deste homem de Deus que ele se sentiu desanimado, desmotivado, e ele perdeu a esperança. Eu quero usar a vida deste homem de Deus esta noite como exemplo. Por que ele ficou desanimado? E como ele venceu esse sentimento e ele se tornou um homem vitorioso. Primeiramente, irmãos, para mim, como eu disse, o profeta Elias, ele é um dos maiores profetas da Bíblia. E dando sequência nessa introdução, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele orou para não chover. No tempo que rei Acabe, ele reinava sobre Samaria, a Bíblia diz que ele se casou com Jezabel. Jezabel, ela era sacerdotisa de Deus Baal. E a Bíblia diz que Elias, o rei Acabe, irmãos, ele se prostrou diante do rei Baal. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor trata nas Escrituras que as práticas cometidas, que as pessoas que se prostravam diante de Deus Baal, era nojenta para o Senhor. E a Bíblia diz que, como uma advertência, Deus chega, usando a vida do profeta Elias, chega no rei Acabe e diz para o rei Acabe: por você viver em desobediência, por você estar prostrado diante do Deus Baal, não vai haver chuva em Samaria. E a Bíblia diz que quando esse homem de Deus libera essa palavra, nem chuva e nem orvalho cai em Samaria durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que durante esse tempo, o profeta Elias, ele é sustentado por corvos. A Bíblia diz que corvos levam pão e carne de manhã à tarde para Elias. E ele sacia sua sede na torrente do ribeiro. A Bíblia diz que quando o rio secou, a Bíblia diz que uma direção de Deus, Elias ele vai para Serepta. E a Bíblia diz que o Senhor diz para ele: você vai encontrar uma viúva. E quando ele encontra essa viúva estava pegando alguns gravetos. A Bíblia diz que o profeta Elias pergunta para ela o que ela estava fazendo. Ela diz: Senhor, estou pegando uns gravetos, eu vou fazer uma comida, e depois eu e o meu filho vamos comer e vamos morrer, vamos esperar a morte, porque a escassez era muito grande naquele tempo. Com uma direção de Deus, o profeta Elias disse: faz primeiro um bolo para mim, depois que eu comer este pequeno bolo, nunca vai faltar o azeite e a farinha na sua casa. A Bíblia diz que essa mulher obedece à voz de Deus, à direção deste homem de Deus, e a Bíblia diz que ela faz esse bolo, e a Bíblia diz que não acaba o azeite e a farinha na sua botija durante muitos tempos.
A Bíblia diz que essa mulher, ela é sustentada através de uma profecia desse profeta de Deus. Passado o tempo, a Bíblia diz que o filho dessa mesma viúva, ela fica enferma. O profeta Elias pega este menino, ele ora, e a Bíblia diz que esse menino novamente volta à vida. Sem sombra de dúvida, irmãos, o profeta Elias foi um dos maiores profetas de Deus, um homem usado por Deus. A Bíblia diz que também com uma direção de Deus. Deus fala com Elias, faz um desafio. Quero mostrar para este povo que existe só um Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que no Monte Carmelo, o profeta Elias lança um desafio para construir 2 altares. O primeiro altar era de Deus Baal, o Deus que aquele povo servia naquele tempo, e o segundo altar era do Deus verdadeiro. A Bíblia diz que primeiramente os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas da deusa Aserá, 850 profetas ao todo, levanta esse altar, começa a fazer rituais, derramamento de sangue como era o costume daquela época. A Bíblia diz que não houve nada, não acontece nem um som. A Bíblia diz que o profeta Elias reconstrói novamente o altar, coloca as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que o profeta Elias faz uma oração, o fogo desce dos céus e é consumido todo o altar. O povo é prostrado no chão e declara que só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Olha como esse homem de Deus foi usado poderosamente pelo Senhor. Mas teve um momento da vida de Elias, que a Bíblia diz, irmãos, que ele se sentiu desanimado, desmotivado e perdeu a sua esperança. Quando o profeta Elias lança esse desafio, quando Deus literalmente mostra que Ele é o único Deus verdadeiro, as pessoas caem prostradas declarando que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que Elias ele mata os profetas de Baal a fio de espada. E quando Jezabel fica sabendo, manda um recado para o profeta Elias: da mesma forma que você matou os meus profetas, você também vai morrer a fio de espada. Essa aflição que Elias sentiu, esse sentimento aí persistente de dor física e moral, gerou em Elias o desânimo. A Bíblia diz que Elias foge e entra dentro de uma caverna. E a Bíblia nos confirma isso, irmãos. Em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 9 e 10. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Depois que Elias fez tudo isso, sendo instrumento nas mãos do Senhor, por causa de uma ameaça de Jezabel, ele se sentiu dessa forma, desanimado. E as palavras de Elias, irmãos, revelam pelo menos 2 motivos para o seu desânimo. O primeiro motivo de Elias: Elias achava que o seu esforço foi em vão. Na primeira parte do versículo de número 10, olha o que a Bíblia diz, as palavras de Elias. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Elias, irmãos, lutava contra o pecado daquele povo. Elias, ele lutava contra a idolatria. E a Bíblia diz que quando Elias venceu os profetas de Baal, sendo instrumento na mão de Deus, na mente de Elias, ele pensava que o povo ia parar de se prostrar diante de outros deuses. Elias pensava que até mesmo Jezabel ia se converter ao Senhor. Mas a Bíblia diz que não foi isso que aconteceu. Jezabel ameaçou Elias, e Elias achou que o seu esforço foi em vão, no momento de crise que ele estava vivendo em sua vida. Ele disse: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. O que Elias estava querendo dizer: tudo que eu fiz, Senhor,
todas as manifestações, tudo aquilo que o Senhor fez no meio daquele povo, mostrando para todo mundo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, foi em vão. O esforço de Elias foi em vão na mente dele, por causa do sentimento que ele estava sentindo, a aflição que ele estava vivendo naquele momento. E eu creio, irmãos, que é isso muitas vezes que acontece com nós. Muitas vezes, quando nós vemos a manifestação de Deus agindo na nossa casa, agindo na nossa vida, em meio de nós, muitas vezes pensamos que as coisas vão começar a dar certo, mas há um levante de Satanás, e essa aflição que nós sentimos, esse sentimento aí persistente de dor física e moral, gera dentro de nós um desânimo, e nós achamos que todo o nosso esforço foi em vão. Outro motivo também de Elias, irmãos, Elias achava que estava só. Na segunda parte do versículo de número 10, a Bíblia diz: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. O desânimo de Elias fez que ele pensasse que ele estava sozinho, que não tinha ninguém naquele momento. Ele estava só dentro daquela caverna, desanimado, desmotivado, sem esperança. Mas realmente Elias, ele estava sozinho? Não. A Bíblia diz que havia 7.000 pessoas que Deus preservou, que os seus joelhos não dobraram, que a sua boca não beijaram Deus Baal. Mas o desânimo de Elias, a aflição de Elias, fez pôr na mente dele que ele estava sozinho em meio àquela aflição. E veio e bateu o desânimo. Elias estava dentro de uma caverna, desanimado, e até mesmo pedindo para Deus a própria morte. Eu creio que isso também acontece com nós em meio às nossas aflições. Nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos que o nosso esforço, todo o nosso trabalho para o Senhor foi em vão. Mas, irmãos, a pergunta que fica esta noite: o que Elias fez para superar, para vencer o seu desânimo? Olha para o seu irmão e diz: a resposta é obediência. Olha para o seu irmão novamente e diz: a resposta é obediência. A Bíblia diz que Elias, ele estava dentro da caverna, desanimado. E a Bíblia diz que Deus chama a atenção de Elias. A Bíblia diz que Deus manda um vento forte, depois Deus manda um terremoto, depois Deus manda fogo, e depois dentro da caverna um vento tranquilo e suave. E a Bíblia diz que Deus fala para Elias: o que você faz aqui, Elias? Aleluia. E em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, Deus só dá uma ordem para Elias, e é onde nós entendemos a obediência desse homem de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, eu quero ler apenas a primeira parte. Olha o que a Bíblia diz: disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho. Deus pegou, irmãos, Eli à força? Não, porque a Bíblia diz que Deus chamou a atenção de Elias, em meio a um terremoto, em meio a um vento forte, em meio a um fogo. A Bíblia diz que o vento foi tranquilo e suave. Isso chamou a atenção de Elias. A Bíblia diz que Elias pegou a sua capa, colocou sobre o seu rosto e saiu sobre a porta da caverna, e veio a palavra do Senhor: o que você faz aí, Elias? E a Bíblia diz que Elias diz: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. O que Elias estava falando: o meu trabalho, Senhor, foi em vão. Senhor, eu estou sozinho nesta luta, por isso que eu estou dentro desta caverna.
Mas o que Deus falou para ele: vai, Elias, e volta o teu caminho. E o que a obediência proporcionou para Elias, que eu entendo que a obediência também proporciona para a minha vida e para a sua vida. A obediência, irmãos, ela nos proporciona, em primeiro, voltar ao propósito ou permanecer no propósito. A Bíblia diz que quando Deus libera essa palavra, Deus fala com esse homem de Deus: vai e volta o teu caminho. A Bíblia diz que Elias unge 2 reis, o rei da Síria, o rei de Israel, e Eliseu como o seu sucessor. Mas cadê o homem que estava dentro da caverna, desanimado, desmotivado, sem esperança? A obediência dele de ouvir esta voz de comando do Senhor, dizendo para ele: vai e volta o seu caminho, fez ele vencer esse desânimo e fez Elias voltar novamente para o propósito, aquilo que Deus confiou nas mãos de Elias. E nós precisamos entender também, irmãos, que a obediência faz você permanecer no seu propósito. Porque talvez você está dentro de uma caverna, desanimado, desmotivado, perdendo a sua esperança, mas você ainda não parou de servir. Você precisa entender que a sua obediência vai fazer você permanecer no propósito de Deus. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo de número 9, versículo de número 16, Paulo nos dá esse exemplo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16. As palavras de apóstolo Paulo: se eu prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ele continua dizendo: porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Apóstolo Paulo, irmãos, ele permaneceu no seu propósito, ele permaneceu no seu chamado, porque ele era obediente a Deus. E quando ele diz: porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho, mas antes ele diz: pois sobre mim pesa essa obrigação. O que Paulo estava querendo dizer? Tem momentos da minha vida que eu fico desanimado, que eu fico desmotivado, que eu começo a perder a esperança. Mas ele diz em um ato de obediência: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. A obediência de Paulo fez ele permanecer no seu propósito. No Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo de número 26, versículo de número 39, nós temos também o exemplo do rei Jesus. Evangelho de Mateus 26, versículo 39, olha as palavras de Jesus: adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando Jesus, irmãos, diz: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Jesus sabia o sofrimento que ele ia passar, Jesus sabia as chicotadas, o que ele ia ter que passar na sua morte, no processo da sua crucificação. Esse sentimento estava querendo dominar Jesus, mas Jesus, de repente, por ser um homem obediente ao Senhor, ele diz: mas seja feita a sua vontade. O que Jesus estava querendo dizer por um ato de obediência: eu preciso permanecer no propósito, eu preciso cumprir aquilo que o meu Pai confiou em minhas mãos. Então, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós não só retomamos novamente ao nosso chamado, mas nós permanecemos no chamado.
e não desistimos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Eu cheguei, irmãos, numa conclusão, que a obediência às vezes, ela não é aceitável, mas ela é sim fundamental para o cumprimento de um propósito. Porque a obediência, irmãos, às vezes não é aceitável, porque quando bate o sentimento do desânimo, você não quer pregar, né, pastor? Você não quer orar, você quer desistir do teu chamado, você quer desistir daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Aqui eu não estou falando especificamente de chamado, eu estou falando da sua família. Quando você começa a passar por aflições, por lutas no seu casamento, muitas vezes até mesmo com os seus filhos, financeira, se você não for obediente ao Senhor, sabe o que você faz? Você desiste de tudo. Você desiste da sua família. Você desiste daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Por isso que eu digo que a obediência às vezes não é aceitável, mas ela é fundamental para o cumprimento do propósito. Aleluia! Deus está mandando eu te dizer essa noite: seja obediente. É só ser obediente. Que não seja a vontade tua, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que morreu na cruz por nós. Uau! Aleluia, Jesus! O que a obediência, irmãos, em segundo nos proporciona? Aleluia! Ela nos proporciona, irmãos, a autoridade. A Bíblia diz, irmãos, que depois que o profeta Elias saiu da caverna, a Bíblia diz que quando ele chegou com Eliseu, ele tinha ungido Eliseu, ungido o rei da Síria, o rei de Israel. A Bíblia diz que ele bate a sua capa do rio Jordão, e o rio abre, e eles passam em terra seca. A Bíblia diz, depois disso, Elias sobe em cima do monte. A Bíblia diz que ele enfrenta 3 capitães. Os primeiros capitães de 50, a Bíblia diz que eles chegam perto do pé do monte e fala: homem de Deus, o rei mandou dizer, desce. Diz que Elias lá em cima disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50. A Bíblia diz que o fogo desce dos céus, consome o primeiro capitão e os 50 soldados que estavam junto com ele. A Bíblia diz que vem o segundo capitão. A Bíblia diz que o segundo capitão faz a mesma coisa que o primeiro fez. No pé da montanha, diz: homem de Deus, o rei mandou dizer, desce agora. Diz que Elias diz: se eu sou homem de Deus, que desce fogo dos céus, consome você e mais os seus 50. A Bíblia diz que desce fogo dos céus, consome o segundo capitão e também os 50 soldados que acompanhavam ele. Aí a Bíblia diz que entra o terceiro. Aí entra uma frase que eu sempre cito do Augusto Cury, que eu amo: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. A Bíblia diz que o terceiro capitão chega, sobe na montanha, se prostra diante de Elias, fala: homem de Deus, por favor me segue. A Bíblia diz que o anjo chega diante de Elias e diz: pode descer, vai diante do rei, que nenhum mal vai suceder sobre a sua vida. Aleluia. E em 2 Reis, irmãos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, a Bíblia nos confirma isso. A autoridade deste homem que estava se sentindo desanimado. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16 e 17, na Nova Tradução Linguagem de hoje, olha o que a Bíblia diz: e o Senhor Deus diz assim: ó rei, você agiu como se em Israel não houve Deus para consultar. Eu mandou-lhes mensageiro para consultar Baal-zebul, o Deus de Ecrón. Agora preste atenção nisso. Por isso, você não vai ficar bom, você vai morrer.
Agora olha o versículo de número 17 na primeira parte. E Acasias, no caso o rei, morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Mas Elias, irmãos, não estava dentro de uma caverna. Elias, ele não estava desmotivado. Elias não tinha perdido a esperança. Estava até mesmo pedindo para Deus a morte. Ele estava no estado aí depressivo. A obediência deste homem, irmãos, fez novamente ele usar a autoridade que ele tinha. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Quando nós estamos dentro da caverna, desanimado por meio às aflições que nós enfrentamos, sabe que Satanás sussurra do teu ouvido: você não tem mais autoridade. Aquele cara que orava, aquele cara que pregava, aquele cara que liberava as palavras, acabou, você não tem autoridade. Vamos para a Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo de número 19, Almeida Revista Atualizada. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo de número 19, olha o que a Bíblia diz: vos dei autoridade. Olha para o seu irmão e diz: o Senhor te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. A sua obediência vai fazer você novamente usar a autoridade que nunca foi tirado da sua vida. Talvez você está desanimado e você não consegue orar mais. Talvez o teu desânimo fez você sentar em um banco, dizer: eu não vou servir mais o Senhor. Talvez o teu desânimo está fazendo você desistir do bem mais precioso, que é a sua família, o teu sonho, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem jejuado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Mas Satanás começou a lançar aflições, e você começou a desanimar, e Satanás começou a dizer para você: eu vou prevalecer contra a sua casa. Mas a Bíblia diz que ele não vai prevalecer sobre a nossa casa, porque a Bíblia diz que ele nos deu a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E a Bíblia diz que nada os causará dano. Quando eu estou desanimado, pastor, eu começo a ficar desmotivado, eu começo a querer perder a esperança, a minha obediência faz eu usar a autoridade que eu nunca perdi. Qual dos irmãos aqui já se sentiu sem autoridade? Pode levantar a mão, porque eu já me senti sem autoridade. E é isso que a gente precisa entender, gente. É só obedecer. Elias só obedeceu. Esse estado depressivo que você está vivendo, desanimado, pare de questionar Deus. É só obedecer. A obediência vai colocar você novamente, vai fazer você usar a autoridade que você nunca perdeu. Deus não tira a autoridade dos seus filhos. Aleluia. Santo é teu nome. O que a obediência em terceiro, irmãos, nos proporciona? Em terceiro, ela nos proporciona a salvação. Aleluia. A Bíblia diz que por causa da obediência daquele homem de Deus, a Bíblia diz que no fim da sua jornada, o fim aí da sua carreira, a Bíblia diz que vem um carro de fogo, pega Elias e leva ele translandado aos céus. Ele foi salvo. Ele não conheceu a morte. Mas Elias não estava dentro da caverna, volto a repetir, desanimado, pedindo para Deus a morte, desmotivado. Mas o que a obediência desse homem de Deus fez com ele? Fez ele ser salvo. E é isso que nós precisamos entender.
A sua obediência vai levar você à salvação. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13, ao meio da revista atualizada. Olha o que a Bíblia diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, olha para o seu irmão e diz: perseverar até o fim é viver em obediência. Continuando o texto: esse será salvo. Elias foi salvo por causa da sua obediência. Mas essa salvação, irmãos, não envolve só a vida do profeta Elias. Se eu e você ser obediente ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, nós vamos vencer o desânimo que as aflições nos proporcionam. E essa salvação, ela não vai só proporcionar para a sua vida, mas também para a sua família. Salmo 112, versículo 1 e 2, olha as palavras do salmista. Salmo 112, versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz. Olha como o salmista começa: aleluia, ele está dizendo, feliz é aquele que teme a Deus o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Aleluia. Versículo 2: e os filhos desse homem serão poderosos na terra, e os seus descendentes serão abençoados. Aleluia, glória a Deus. Então a tua obediência, meu irmão, minha irmã, não vai proporcionar para você só você voltar ou permanecer no propósito. Não vai proporcionar para você usar a autoridade que você nunca perdeu. Ou vai proporcionar você ser salvo, mas também para a sua família. Eu não prego só para mim ser salvo. Eu quero ver meu filho salvo. Eu quero ver minha esposa salva. Os meus pais salvos. A minha família também salva. E a palavra do Senhor diz: e os filhos desse homem serão poderosos nessa terra, e os seus descendentes serão abençoados. Abençoar significa salvação. Aleluia. Davi pecou contra o Senhor, se deitando com uma mulher casada. Mas a Bíblia diz que quando Davi ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele viveu novamente em obediência. Teve uma consequência, sim. A espada não apertou da casa de Davi, mas a obediência de Davi proporcionou para os filhos sentar no trono. E a última descendência de Davi reina para sempre e eternamente, que se chama Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é da descendência de Davi. Então entende, meu irmão, talvez o teu caso, essa desânimo que está gerando dentro de você, talvez é o pecado. Você pecou, e Satanás citou você a pecar, porque é isso que ele faz. Ele faz você pecar, depois ele acusa você, porque ele é o acusador. E você começou a desanimar, porque as lutas, as consequências disso começaram a chegar na sua vida. E Satanás está lançando: acabou o teu propósito, você não tem mais autoridade, você não tem mais salvação. Elias, irmãos, ele não pecou, mas ele ficou desanimado no meio da sua jornada, de tudo aquilo que ele fazia quando ele estava servindo ao Senhor. Talvez você está aí sentado, talvez o teu motivo não é o pecado, mas talvez porque você decidiu servir ao Senhor, viveu uma vida completamente diferente da vida que você vivia no passado, e as aflições começaram a agir na sua vida, as lutas começaram a acontecer, e esse sentimento aí persistente de dor física e moral, que é a definição da palavra aflição, trouxe desânimo para você, e você desistiu do teu chamado,
Você não ora mais, você não coloca mais Satanás no devido lugar dele, que é debaixo dos teus pés. Você até mesmo duvida da sua salvação, mesmo fazendo uma aliança com Deus por meio do batismo. Eu vim aqui para dizer esta noite, eu vivo isso hoje, em plena obediência. Eu entendi que eu não posso viver mais as minhas vontades. Quando bate desânimo, minha vontade muitas vezes é desistir de tudo. Mas eu entendo que eu preciso viver em obediência, porque eu preciso permanecer no propósito. Deus confiou o chamado nas minhas mãos, e eu não posso desistir desse chamado. Muitas vezes o desânimo fala para mim: para, cara, você não tem autoridade nenhuma. Mas a minha obediência faz eu permanecer orando pela minha família, pela vida das pessoas, por essa igreja que está aqui hoje. Não só eu, mas junto com o pastor, com intercessores, com pessoas que servem ao Senhor. A minha obediência, eu tenho certeza hoje da minha plena salvação, não só da minha, mas também da minha casa. A chamada de Deus essa noite para você, meu irmão, minha irmã: viva em obediência. Viva em obediência. Se o desânimo bateu na sua porta, isso faz parte dessa jornada. Seja obediente, porque a obediência vai proporcionar para você prazeres, e o mais importante, a salvação, não só sua, mas também da sua família. Peço que os irmãos fiquem em pé. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. Hoje é dia 22 de dezembro. Falta aí poucos dias para o final do ano. 2024 vai estar se encerrando. Como está a sua vida? O desânimo bateu na sua porta? Talvez está na sua mente: todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Talvez você está sentindo isso. Essa noite é uma noite de transformação. Essa noite, irmãos, é uma noite que, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar dentro de você força para você viver em obediência ao Senhor. Porque se você viver em obediência ao Senhor, você nunca vai desistir do teu chamado. Você nunca vai perder a autoridade, porque Deus não tira essa autoridade. A sua obediência também vai conduzir a sua salvação, não só a sua e da sua família. Aleluia.